de som e áudio e vídeo. Já está disponibilizado ali também a versão King James. Nós adquirimos um novo programa que tem várias versões. Então, estou orientando ao Marcelo, quando eu estiver lendo na King James, ele pode publicar lá. Os irmãos têm a opção de ler pela sua Bíblia, mas também pode acompanhar ali. Não é pecado você acompanhar, mas não deixe de trazer essa Bíblia, certo? Não deixe de trazer essa Bíblia. É porque nós vamos quase que fazer uma leitura ali, todos os irmãos acompanhando e ficarem bem atentos naquilo que o Senhor vai falar. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à orgia. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram, e num só dia morreram cerca de 23.000. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. Amém? Quantos podem dizer amém? Amém. Eu creio. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós falamos contigo, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos ouve. Então, nesta manhã, Senhor, fala ao nosso coração, fala palavras de vida, alerta-nos e ajuda-nos a tomar um compromisso maior com a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar, queridos. O apóstolo Paulo eu acho que eu derrubei hoje o Beto aqui, hein, Beto? Né? Estou tão empolgado aqui que eu não deu espaço para ele gravar, não sei como é que ele se arrumou ali, mas o Beto é esperto. Para todos os irmãos que estão nos ouvindo pela internet, os nossos cultos são gravados em DVD e disponibilizados depois na internet. Espero que o Espírito Santo tenha dado sabedoria lá ao Beto, para ele ter pego ali. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, isso já é lugar comum, toda hora a gente ouve isso, toda hora a gente fala isso. Estamos vivendo tempos difíceis, Mas os tempos difíceis na vida dos crentes são tempos propositais. É aquilo que Deus prepara para que Ele consiga o intento que Ele deseja na nossa vida. E por isso Ele nos treina, Ele nos capacita. E o apóstolo Paulo aqui está fazendo uma alusão
o que aconteceu com o povo no Antigo Testamento, a saída do Egito. E eu quero uma mensagem bem breve, bem rápida. Hoje nós estaremos ministrando a ceia do Senhor. Normalmente é no primeiro domingo, mas estávamos ausentes pelo retiro e nós não queremos demorar demais. Mas eu quero chamar a atenção de alguns detalhes. Ele diz aqui que todos os pais daqueles que ele está falando, seus pais, quando fala seus pais, são os ancestrais, a ascendência deles, todos eles, daquela geração de israelitas que saíram do Egito, todos, absolutamente todos, foram tratados da mesma forma no que diz respeito a milagres e providências de Deus. Primeira coisa que eu aprendo aqui é que Deus, sem que eles merecessem, porque eles estavam ali, inclusive alguns deles bem idólatras, porque acostumaram 400 anos ali no Egito, as gerações já estavam pegando o jeito dos egípcios e fazendo as mesmas coisas. Eles estavam acostumados a ver aquilo que o povo egípcio fazia. Então dizer que aquele povo ali era um povo que não precisava de nenhum tratamento, lógico que não, precisava sim. E Deus arranca aquele povo do Egito e a todos, sem exceção, Deus faz experimentar milagres e maravilhas. Então, a graça já começa a se manifestar ali. A bênção de recebermos aquilo que não merecemos já começa ali. Eles saem todos, absolutamente todos, experimentaram os milagres, a passagem pelo Mar Vermelho, mas o que me chama mais atenção é que todos estavam sob a nuvem de bênção. Quando ele diz aqui, passaram sob a nuvem, e estiveram sob a nuvem, ele diz sobre os feitos, o privilégio de andar debaixo daquilo que Deus estava falando para Moisés e dando para Moisés dar ao povo. Todos. Eles saem e Deus dá a eles antecipadamente aquilo que eles poderiam pleitear. O que é antecipadamente? É como se nós fizéssemos um culto de ações de graça antes de recebermos a bênção. Deus deu a eles um crédito. Eu já vi algumas empresas de vendas, e tem aí alguns irmãos que vendem algumas coisas, e eu não sei como é que é isso daí, mas eu trabalhei numa, que isso é mais sistema de marketing americano. Ele chega assim e diz assim, olha só, nós já vamos te dar R$2.000 de comissão. E a pessoa já entra, o que é que ele merece? Nada, ele não vendeu nem um centavo. Como é que ele está? Hoje é o primeiro dia, R$2.000. Porque eles creem que ele vai fazer sair minhoca do asfalto. Que ele vai cavucar para não ter que devolver os 2.000, para começar a conversa. E depois, quando ele vê que ele percebeu que aqueles 2.000, ele não só não devolveu, mas ele ainda pôde segurar mais 1.000, ele disse, meu pai, esse negócio é muito bom. É mais ou menos assim que funciona, né, irmãos? Toma aqui, ó, estou te dando, não dá nada, irmão, só entrega. O que Deus fez foi isso. Ele deu a comissão, deu a bênção e disse assim, agora tratem de aproveitar. E aí é que mora o perigo. Como é que se aproveita isso? E ele aqui diz que Deus não se agradou da maioria deles e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Da mesma forma, a mesma comparação, alguns vendedores vão ficar para trás e vão perder o emprego, porque não aproveitaram os 2.000 que foram dados. Não aplicaram isso, aquilo que a empresa passa. E Deus quer que nós entendamos que Ele não precisa que nós provemos nada, Ele primeiro prova o seu amor por nós. E aqui é um link no Antigo Testamento, essa passagem, é um link com o que está acontecendo no Novo Testamento, com Jesus dando antecipadamente a nossa salvação.
É por isso que muitas pessoas às vezes se confundem. E muita gente imagina, eu já sou batizado e participo da ceia do Senhor, então eu não preciso fazer mais nada. Eles se contentam apenas desses momentos, dessas bênçãos, e que são bênçãos. É a antecipação. E Deus fez isso, Ele antecipou para o seu povo aquilo que Ele estava querendo mostrar que o povo viveria e que nós viveremos com Ele. Tudo isso aqui é figura do que nós viveremos com Ele. Primeiro no milênio, que já é uma amostra grátis, que são só 1000 anos, só 1000. E depois para toda a eternidade, que mesmo no milênio ainda não será a perfeição, que ali no momento depois, durante 1000 anos será praticamente perfeito, mas depois Deus vai soltar Satanás para ele enganar, ele vai enganar algumas pessoas e algumas pessoas não quererão seguir a Jesus. Aí sim, aí ele fecha todo a tampa da caixa e diz, agora quem foi, foi, quem não foi, não vai mais, e pronto, e aí nós vamos viver uma vida eterna. Então tudo isso que nós vivemos são prenúncios e gotas daquilo que nós experimentaremos. E é inevitável você tentar fugir, e é inevitável você tentar fugir, mas não conseguir fugir. Você não vai poder escolher outra coisa. Ou você vai viver eternamente com Jesus, ou viver eternamente sem Jesus. Não vai ter outra escolha. Num comentário do teólogo, ou de um dos teólogos, isso aqui, essa Bíblia King James é uma Bíblia que o rei Tiago encomendou para os melhores tradutores e teólogos traduzirem à luz. Está saindo uma agora chamada King James Fiel, que é mais ao pé da letra até. Mas o comentário que ele faz aqui é que nem o batismo nem a ceia garantem a salvação daqueles que participam desses atos simbólicos e cerimoniais de fé. E diz aqui que isso que aconteceu com o povo no deserto e que Paulo está chamando a atenção deles aqui agora, é uma espécie de um aviso pelo que nós estamos vivendo, ou que as igrejas têm vivido, uns corretamente, umas corretamente e outras não corretamente. Mas eu quero chamar a atenção para uma igreja, ao invés de dizer as igrejas, uma igreja. E Deus tem me mostrado que muitos daqueles que entram aqui ou passam por aqui têm à sua disposição tudo aquilo que é anunciado, pregado, e as orações e as bênçãos que emanam de Deus através do altar, a partir do altar. Nem todos, todavia, conseguem entender aquilo que Deus está fazendo, e muitas vezes Deus está dando uma bênção sem merecimento. Sempre estamos recebendo sem merecimento, mas eu digo assim, antecipadamente, melhor colocando, antecipadamente. Deus está te dando a comissão daquilo que você ainda não vendeu, e nós, infelizmente, não temos compreendido. O que o apóstolo Paulo chama a atenção, e que eu chamo a atenção dos irmãos, para que nós não descuidemos disso, é que está à disposição de todos nós, toda sorte de bênçãos, toda sorte de milagres, e é para o alto, para o baixo, para o gordo, para o magro, para o culto e para o inculto, para o que entrou ontem e para aquele que é crente há 30 anos. E o que me deixa assim, pasmo, é que Deus antecipa a bênção, chama, tira do Egito e traz, e depois Ele dá uma sentença em função do povo não receber, e o povo se desviar, e o povo só desejar receber, mas não cumprir aquilo que Deus quer, a obediência, a fidelidade, e Deus dá uma sentença dizendo, ninguém vai entrar na terra prometida. E os únicos 2 adultos, que saíram adultos do Egito e entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Que coisa tremenda, irmãos.
Como é que isso acontece na nossa vida? Como é que isso acontece no meio da igreja? É quando nós nos perdemos em meio às próprias bênçãos, não entendendo o teor da bênção. Queremos entender só, pegar a bênção, mas não entender o propósito e o teor da bênção. Eu já vou explicar. Nós sabemos que o maná, a rocha e a água são figuras de Jesus. O maná é o pão, Jesus é o pão. E nada foi por acaso. Jesus disse que é a água da vida, a água que saiu da rocha é Jesus. E a rocha é Jesus. São figuras que já estavam sendo apresentadas. E quando aquele povo, durante 40 anos, e muita gente não sabe disso, aí desceu o maná no deserto. Teve um dia lá que desceu o maná no deserto. Não foi um dia, foram 40 anos. Todos os dias. Qual era a mensagem que Deus queria passar? A mensagem que Deus queria passar é que eu sei que nem todos merecem, mas eu vou até o fim com esse pão que é Jesus na vida de vocês, para ver se vocês um dia se arrependem e buscam. Para ver se vocês um dia entendem o amor que eu tenho por esse povo, que fui buscar lá, tirar vocês da escravidão, tirar vocês lá de um sufoco, que vocês reclamavam e buscavam e clamavam. Eu fui lá e fiz isso. Eu queria que vocês entendessem. Por isso que muitas vezes nós não compreendemos por que é que há pessoas dentro das igrejas, participando dos cultos, até trabalhando na igreja, e que nós conhecendo, alguns nós conhecemos, sabemos, não é possível, aquela pessoa ali está com a vida errada. Alguns a gente tem amizade e chega a conhecer os problemas das pessoas, porque as pessoas nos contam, e a gente, meu Deus, e por que essa pessoa está recebendo? Mas deixa eu te dizer, elas vão ficar ao meio do caminho, elas vão ficar estendidas pelo chão, isso é indubitável, elas vão ficar. Mas até quando, pastor Isaías? Até quando Deus vai derramar essas bênçãos? Até quando Ele quiser. Ele diz aqui, não devemos pôr à prova a paciência de Cristo. Cuidado, porque a paciência de Cristo, ele diz aqui, tem limites. Com isso aqui nós não devemos pôr à prova, é porque um dado momento Ele vai dizer, chega. O desejo do nosso coração, o desejo da diretoria, o desejo da liderança da igreja, é que todos aqueles que estão vindo aqui possam comer e beber de tudo que acontece aqui. E muitas vezes nós damos valores, ou damos valor, muitas vezes nós damos valor às programações super especiais. E alguém um dia me perguntou, ninguém vai saber quem me perguntou, porque, né? Pastor, quando é que vai ter o outro Raízes? Caramba, dá para fazer de novo? Que é isso, hein? Mas meu irmão, tem Raízes, agora é um Raízes aqui. Eu estou falando de um Raízes aqui agora. De noite vai ter outro Raízes. Quando acabar aqui no intervalo, depois da ceia, você vai ter um Raízes ali na classe do professor Perilo, da professora Vivian, da professora Adelaide, que hoje está com o professor Alexandre. Raízes. E nós queremos viver só de banquetes, daqueles assim, tremendos. Eu fico entusiasmado, fico feliz. O dia que eu anunciei o Rick Bonfim aqui, eu conheço as minhas ovelhas, e tem ovelha que só chega aqui 9h40, 15 para as 10, chegou 8h30. E já chegou e sentou e ficou ali buscando em oração. Amém. Mas não poderia ser assim. O que o apóstolo Paulo está dizendo isso. Todos estão à disposição de receber as bênçãos. Mas eu quero mais me referir não àqueles que não estão aqui, porque eles não estão aqui, não estão ouvindo. É aqueles que estão aqui e parece que não estão assimilando aquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo. E o pior de tudo é o terceiro grupo, que é o grupo em que começa a resmungar e murmurar, e falar mal das coisas de Deus, ou até falar mal de Deus por tabela. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que Deus não tolerou, Deus se cansou. Lá em Números, no capítulo 14,
a partir do versículo 20, 21, por ali assim, Deus falando com Moisés, diga que aqui eu já cansei, porque por 10 vezes eles me irritaram. 10 vezes. O salmo que eu li de manhã, que tem conexão com essa palavra, fala isso, o salmista dizendo: o Senhor se irou. Nesses 40 anos, significa dizer que Deus não ficou irado 40 anos, dizer que não teve um dia sequer nesses 40 anos que não pudesse deixar o Senhor chateado. Chama-se ingratidão. Nós não reconhecermos que está sendo espalhada uma nuvem de bênçãos para toda a igreja, e alguns estão pegando. E eu quero perguntar: você é o que vai entrar na terra prometida? Você é Josué e Calebe? Ou você é um daqueles que vão ficar estirados pelo caminho, pelo deserto? Eu fico meditando aqui. Se nós reconhecemos que o que Deus tem para nós é algo sobrenatural, ao primeiro sinal de um venha, tinha que sair gente atropelando, pulando por cima do outro, passando por cima da cadeira. Esse é o meu pensamento. Mas muitas vezes nós temos até que puxar com a corda, arrancar do banco, dizer: ô, vem cá você, ô. Aí a pessoa fica com vergonha e vem. Mas será que veio? Ou será que ele andou para cá? O apóstolo Paulo disse: não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. Todos viram milagre, nem todos aproveitaram. Todos foram alcançados pelo maná, mas nem todos souberam comer. Porque eles comeram o maná, mas eles não comeram Cristo. Eles não entenderam. Esse maná que durante 40 anos sustentou o povo sem enjoá-los. Um dado momento eles, sem enjoá-los, assim, você comer 40 anos a mesma comida, é isso que eu estou dizendo. Mas um dado momento eles pediram carne, não aguentamos mais o pão. E é isso que às vezes nós fazemos com Jesus. Ele é o pão da vida. Pedir carne significa pedir um outro alimento que não Jesus. Tem nada a ver com a carne animal. Eu estou dizendo, pedir carne, nesse simbolismo aqui, era trocar o pão que é Jesus. E quando é que nós trocamos Jesus? É quando nós colocamos alguma coisa numa condição superior, alguém numa condição superior a Jesus, não dando importância daquilo que Ele faz e o que Ele quer de nós. É quando nós não entendemos que o deserto é só uma passagem para a terra prometida. Muitos queriam que ali fosse estabelecido uma casa no deserto, mas Deus não chamou ninguém para morar no deserto. Deus chamou para passar pelo deserto. O X da questão é que as pessoas reclamavam: poxa, aqui não tem água, está muito quente. Aí Deus aplacava o sol com uma nuvem. Agora está muito frio. Aí Deus botava nuvens de fogo para esquentar. Por quê? Porque eles estavam querendo adaptar o deserto como casa. Mas a casa não era o deserto. A casa era a terra prometida. Quantos estão entendendo isso? E todas as vezes que nós murmuramos de alguma coisa aqui, nós estamos dizendo assim: Senhor, o Senhor precisa melhorar a minha vida aqui. Será que nós não entendemos que Deus nos deu antecipadamente? O que Deus ficou furioso é que diz: eu dei para esse povo antes deles saberem o que eu ia dar. E todos que saíram do Egito, nenhum deles merecia, a não ser Moisés, que eu preparei. Todos. O que nós temos que cuidar é da nossa casa celestial. E a nossa casa celestial tem a ver com a nossa vida. Ele diz aqui sobre alimento espiritual, bebida espiritual. Ele não estava dizendo sobre o maná, mas ele estava dizendo sobre Jesus. Ele não estava dizendo sobre a água, mas ele estava dizendo sobre Jesus. O desejo do coração, acho que de todo pastor, é que 100% da igreja alcance e receba aquilo que Deus tem. Eu acho que nunca nenhum pastor vai conseguir ver isso. Porque nem Jesus conseguiu.
Ele estava chefiando só 10ª parte dessa igreja aqui. Pouquinhos. E depois viraram, não sob a batuta dele, mas 120. E como havia falhas? Não, ninguém nunca vai conseguir. Mas o nosso desejo é esse, que as pessoas entendam que há uma nuvem de bênçãos, há um propósito para a Igreja Shalom, e nós não estamos nem todos alcançando. O apóstolo Paulo chama a atenção disso. Cuidado, porque muitos poderão ficar pelo caminho. Meu desejo é que nesta manhã, meu amado e minha amada, você se plante na fila, no início da fila, assim como você faz nos grandes congressos. Assim como quando alguém diz, vai chegar alguém aqui importante, e você chega primeiro, plante-se e diz assim, Deus está dando alguma coisa. Tem pessoas sendo curadas aqui, tem pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Por que eu não fui? O que está acontecendo comigo? O defeito é de quem? O defeito é meu, porque a bênção está sendo derramada para todos. Não há nenhuma mensagem que Deus fala e diga, Isaías, essa mensagem hoje é só para o lado esquerdo da igreja, nem olhe para o direito, porque eu não vou mexer com ninguém do direito. Ou essa mensagem é só para o lado direito, então ignore os da esquerda. Toda a mensagem, tudo que todos os irmãos trazem aqui, toda a lição do esforço que é preparada para todos. E o nosso desejo é que você diga assim, eu quero beber dessa água, e eu quero comer desse maná, não o físico, mas o espiritual. Não a água física, mas a água espiritual. Ou seja, eu quero estar aqui com os pés lá, eu quero estar aqui com a minha cabeça lá, eu quero estar aqui com o meu pensamento lá. Sabe por quê, meu amado e minha amada? Vai ficar muito mais fácil. Vai ficar muito mais fácil quando você estiver diante de uma tribulação, de uma tentação. Você vai dizer assim, eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Deixa eu dizer para você, tem um maná especial todos os dias aqui, todo o tempo. Mas há pessoas que não querem comer. Meu desejo é que você busque a Deus, busque em Deus esse apetite, e diga, Senhor, eu quero experimentar, me mostra isso aqui, se lance. E você sabe por que eles ficaram assim? Por influências. Se você se lembrar, lá em Êxodo capítulo 12, se não me engano, diz que subiu com o povo uma mistura de gente, um populacho em algumas versões, um populacho. E essas pessoas perverteram. Muitas vezes nós estamos dando ouvido a alguma coisa ou a alguém que não está interessado, e isso tem nos desvirtuado. Nós temos que dar ouvidos àqueles que estão recebendo e àqueles que estão tendo experiências maravilhosas com Deus e que eles nos puxam para cima. Em nome de Jesus, amém? Queria orar pela sua vida, queria que você curvasse a sua cabeça, e nós vamos aproveitar para orar já pelo momento da ceia do Senhor. Aqueles que puderem ajoelhar, se quiserem ajoelhar, podem ajoelhar, devem ajoelhar. Os que não puderem, não ajoelhem. Mas eu queria que você estivesse contrito diante do Senhor. Deus vai falar contigo agora. E você vai falar com Ele, mas Ele vai falar contigo. Em nome de Jesus. Coloque diante de Deus quem você tem sido e quem você gostaria de ser. Coloque diante de Deus as oportunidades que você perdeu. Você sabe quais foram. Coloque diante de Deus aquelas escapadas que você deu quando Deus te chamou ao altar. Quando Deus te chamou para o Raízes e você já jogou para o segundo, e do segundo você já jogou para o terceiro. Coloque diante de Deus que Deus quer fazer na sua vida algo maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, Pai. Teu povo está diante de Ti, Pai. Eu creio, Pai, eu creio. Eu creio em dias melhores para nós. Pai, eu creio
em um avivamento pleno. Eu creio num avivamento não parcial de pessoas, mas de todas as pessoas. Eu creio. É possível. Pai, eu creio que vidas que estão agora meio abatidas possam voltar-se para Ti. Elas podem, Senhor. São vidas que estão sendo picadas pelas serpentes do deserto, mas quando elas olham para a serpente da salvação que o Senhor mandou erguer, simbolizando também a Cristo, elas são curadas. Chama-se perdão, chama-se reconciliação. Pai, então nesta manhã que haja perdão, que haja reconciliação. Irmãos e irmãs, Pai, que vão participar da ceia achando que realmente é um momento ímpar e que é sagrado, e é verdade. Mas esse momento, só por si, não adianta. Senhor, aquelas pessoas que foram batizadas há 5, há 10, há 20, há 30 anos e não mudaram, Pai. Estão perdendo a salvação, estão imaginando que estão salvos. E vão ficar pelo caminho, quando se surpreenderem estarão todos deitados. Pai, em nome de Jesus, fala a cada coração. Eu não conheço, eu não sei quem está assim, mas eu peço que o Senhor fale nesta manhã, em nome de Jesus, e que todos os nossos pecados sejam perdoados, que haja um novo pensamento quando nos aproximarmos da mesa do Senhor, não como uma mesa que vai me purificar do pecado, mas uma mesa que vai me dizer: eu estou reformando a minha aliança, estou fazendo de novo a minha aliança, estou renovando a minha aliança, de servir somente a Deus, em nome de Jesus.